Isto tenho certeza de que vocês reconhecem, se reconhecerem. Não sei onde vocês viveram. Nunca viram filmes, jogaram videogames ou ao menos viram fotos sobre a Segunda Guerra Mundial? Este é o inconfundível T-34. Agora, este não é um T-34 qualquer. Existiram muitos T-34, vários modelos diferentes. E, certamente, perto do final da guerra, com os modelos 85, o T-34-85, tinha-se chegado ao ponto em que o tanque era realmente excelente. Com certeza o melhor tanque que os soviéticos podiam ter naquele momento. Havia muitos outros, mas geralmente com outras funções. É certamente o melhor tanque médio, e era principalmente o tanque médio que a União Soviética precisava naquele momento para vencer a guerra. Mas modelos como este, que não é um T-34-85, talvez não sejam tão bons quanto a história ou a narrativa popular dizem. Queria-nos contar essa história. Este, em particular, é um T-34, modelo 1943, reconhecemos pela torre hexagonal. Era apelidado pelos alemães de Mickey Mouse, porque se abrirmos as escotilhas na torre, ambas são circulares, então realmente parece o Mickey. É o último T-34 com canhão de 36 mm produzido em 43. A produção mudará e todas as fábricas soviéticas começarão a fabricar os novos T-34-85, que não só têm uma torre mais grande com um canhão bem maior, mas também possuem várias modificações no casco. Queria aproveitar essa oportunidade para contar um pouco que a história e a evolução do T-34 não são tão bonitas, ou como muitas vezes querem nos fazer acreditar. O T-34 inicial, os primeiros modelos em particular, eram mais ou menos. Na Wikipédia lê-se que os alemães se deparam de repente com o T-34 e se assustam com sua monstruosidade e querem copiá-lo, essencialmente o copiam no Panther. Isso é um grande equívoco. Primeiro, o Panther já estava em desenvolvimento muito antes da invasão da União Soviética. Segundo, os alemães. Quando eles o encontram, e encontram exatamente no primeiro dia da Operação Barbarossa, não ficam particularmente impressionados. Não ficam particularmente impressionados porque o tanque original tem muitos problemas. O T-34, como foi projetado, é o meu exemplo favorito. Para que vocês entendam que nem sempre quando algo funciona bem no papel. E esse é um tanque fantástico no papel, na verdade. Depois, na prática, é assim. Esse é um tanque terrível, na prática é terrível por uma série de motivos. Como em todo projeto tecnológico, seja de armas, celulares ou carros, sempre há compromissos a serem feitos. Vamos começar de cima. A torre, em teoria, é bem blindada, com um canhão potente, mas por dentro é terrivelmente apertada, e isso acontece por um motivo simples. Primeiramente, o tanque foi originalmente projetado para ter um canhão de 45 mm. No fim, decidiram colocar o famoso 76 soviético, que ocupa muito espaço interno. A torre tem apenas 2 homens. Quase todos os tanques posteriores, os alemães contemporâneos e os modernos de hoje, sempre terão a torre com 3 homens. Exceto, é claro, pelos tanques mais modernos que utilizam um sistema de carregamento automático, mas de qualquer forma, se não se utiliza um sistema desse tipo, a torre exige 3 homens. Por quê? Um comandante, um apontador do canhão e um municiador. O T-34 tinha apenas 2 homens, o apontador e o comandante, que também precisava atuar como municiador. Aparentemente não há nada de errado com esse tanque. Os russos, já naquela época, antes mesmo da guerra, fizeram uma série de testes. Primeiro testaram qual era a cadência de tiro desse tanque de guerra. Descobriram que, em condições ideais, com um alvo parado, cuja distância já era conhecida, e com as munições já preparadas, conseguiram disparar 5 tiros em 1 minuto. Em condições mais realistas, esse número caía para 2 tiros por minuto. Veja, há outras coisas importantes, como a visibilidade. Atirar em um alvo vai além de apontar o canhão e puxar o gatilho. É preciso enxergar, mirar e calcular a distância correta. Carregar o canhão, disparar o tiro, ver se aquele tiro acertou e, se necessário, fazer as correções certas e disparar outro. O que exige carregá-lo, obviamente, disparar e observar para onde vai o tiro. O apontador basicamente só tem uma ótica que olha para frente. Ele é completamente cego quando se trata de identificar alvos fora. A visibilidade para o comandante não é melhor. Quem dirige, o motorista, tem uma visibilidade um pouco melhor, mas ainda é muito baixa. Ainda assim, só olha para frente. Dentro de certos ângulos, a visibilidade do metralhador, que fica na frente, ainda no casco, é ainda pior. Houve um caso muito significativo.
onde um T-34 recebeu algo como 23 tiros de um canhão alemão de 37 mm. E tem quem celebre isso como olha como ele é resistente. Sim, pela frente provavelmente resistente. O canhão alemão de 37 mm, apesar de obsoleto, era mais eficaz do que pensamos contra tanques. Mas o que surpreende é que eles aguentaram 23 tiros. Antes de responder, vocês sabem por quê? Porque eles não conseguiam ver o alvo. Ao avistar o alvo, era preciso girar a torre, mirar e carregar o tiro. Enquanto o comandante agia, o tanque ficava praticamente cego e parado, facilitando o ataque da infantaria. Em teoria, como vocês podem ver, não são poucos os defeitos. Os alemães já antes, mas também, por exemplo, os ingleses, perceberam que esse não era o modo correto de agir. O comandante atua, o comandante comanda o veículo, muitas vezes precisa comandar seu pelotão de tanques, precisa ver o que está acontecendo ao seu redor, precisa poder se comunicar com outros veículos, ou, por exemplo, com o quartel-general. O municiador deve se encarregar de carregar o canhão. Mas não só isso, ele também é responsável pela organização interna das munições, além da água e da gasolina. Ele é responsável pelo que está no tanque de guerra. O apontador, por sua vez, não só precisa enxergar à frente, mas também deve conseguir ver ao redor para eventualmente ajudar o comandante na identificação dos alvos. E o T-34 original é péssimo. Neste aqui, simplesmente há histórias contadas pelos russos. De como esses tanques basicamente paravam no meio do nada. E se não se entendesse o que eles realmente faziam, na verdade as pessoas dentro dele tentavam entender onde estavam, o que estavam fazendo ou quem deveriam atacar. Essas coisas, obviamente, serão corrigidas com o modelo 85. O modelo 85 tem uma torre de 3 homens, onde o comandante faz o papel de comandante, o carregador faz o papel de carregador e o atirador faz o papel de atirador. Não existe esse problema. Não só a visibilidade é muito mais aprimorada, como também é muito importante. Ainda assim, a visibilidade dos tanques russos não é ideal. Nunca será como a dos alemães ou dos aliados, mas já é um começo. Outra coisa que é frequentemente citada pelos fãs do T-34 é sua blindagem inclinada superior. Enquanto os tanques alemães não a usavam e só passaram a usar depois de verem o T-34, os alemães não são estúpidos. As blindagens inclinadas já eram conhecidas há mais de 100 anos e usadas em navios. Eles não eram estúpidos por não inclinarem a blindagem. A inclinação da blindagem, na verdade, é uma questão não tanto de proteção, mas sim de volume. Atrás do tanque, vocês conseguem ver claramente do que falo. A blindagem inclinada ocupa espaço interno. Imaginem se aqui as paredes fossem verticais, haveria muito mais espaço dentro. Isso significa que você pode ter mais munição, combustível ou apenas um pouco mais de espaço para a tripulação. E isso não é pouca coisa, pois a ergonomia, como destaquei antes e no meu vídeo anterior, é muito importante. Para que serve a blindagem inclinada na traseira? Se alguém atira em você por trás, talvez seus problemas sejam maiores. Se a blindagem fosse vertical, talvez houvesse mais espaço para motores, radiadores, transmissões e essas coisas aqui. Os alemães não eram estúpidos. O design deles, que era um pouco armado com formas quadradas, era simplesmente uma questão de espaço. Segundo os engenheiros deles, a ideia era equilibrar o jogo. Não valia a pena, não valia ter blindagens inclinadas em detrimento do espaço interno. E eu garanto para vocês que os tanques alemães são extremamente ergonômicos, bonitos e espaçosos por dentro. Só depois, durante a guerra, esse pensamento muda um pouco. Mas eles se limitam a inclinar as blindagens na parte frontal. O sucessor desse tanque, o T-44, terá apenas a blindagem frontal inclinada. A lateral será totalmente vertical. Para aumentar ao máximo possível o volume interno, quase todos os tanques modernos, mas todos. Mas mesmo voltando atrás, como o M4 Sherman americano e os desenvolvimentos posteriores e da Guerra Fria, todos terão a blindagem frontal inclinada, mas a lateral reta, porque é uma questão de volume, de ergonomia. E muitas vezes poder levar 10 projéteis a mais para a batalha ou 100 litros de gasolina a mais faz realmente uma grande diferença. Os T-34, capturados pelos alemães no início da Operação Barbarossa, foram analisados e não causaram grande impressão nos alemães. O tanque, pelo menos inicialmente, tinha muitos problemas, principalmente de transmissão. Existem fotos, vou tentar colocar uma aqui, de um T-34 indo para a batalha carregando uma transmissão sobressalente na parte de trás do casco. Essa transmissão tinha outros problemas, como por exemplo, era muito difícil trocar as marchas.
Os T-34, vejam só, vinham de fábrica com um martelo para o motorista, martelo esse que servia para engatar a primeira marcha ou a marcha à ré, pois sem ele você não conseguia. Há outras coisas importantes para o espaço interno. O tanque usa alguns itens. Suspensões Christie. Todos comemoram, principalmente nos videogames. Ah, que legal. As suspensões Christie ocupam pelo menos uns 20 centímetros de espaço interno, porque são internas. Trocar elas é terrível, lidar com elas é terrível e, de novo, ocupam espaço. Não por acaso, todos os tanques projetados depois, tanto pelos russos quanto basicamente pelo resto do mundo, vão usar as chamadas barras de torção. A grande vantagem delas é que ficam essencialmente estendidas sob o piso do tanque e, portanto, ocupam pouquíssimo espaço. Já antes da guerra, os próprios russos, antes de 1941, projetaram e construíram um protótipo chamado T-34M, que utilizava justamente as suspensões de barra de torção para ganhar espaço interno. Com o início da guerra, o modelo não estava pronto, então decidiram colocá-lo em produção, mesmo com todos os problemas que ele tinha. Russos e alemães sabiam disso e depois ele certamente viraria um bom tanque. Mas que isso foi uma super arma da qual os alemães não sabiam, que de repente encontraram e ficaram assustados. Isso é puro mito, infelizmente não posso entrar nem subir nele. Aliás, vocês também não conseguem ver. Mas à distância tem um cavalheiro do museu que está me observando, para dar a vocês uma ideia de como era miserável a situação da tripulação lá dentro. Esta é a posição do artilheiro. Aqui ficava uma metralhadora de onde o artilheiro via o mundo exterior por este pequeno buraco externo. Reparem em outra coisa. Ele não tem por onde sair, né? Tem que sair obrigatoriamente depois do motorista. Garanto para vocês que quando atiram em você. A sobrevivência da tripulação sempre foi fundamental nos tanques antigos e modernos. O Merkava israelense, por exemplo, é projetado para oferecer máxima sobrevivência à tripulação. Porque um tanque você compra, mas uma tripulação experiente é difícil de conseguir. E há muitos casos, na verdade, de tanques destruídos em que a tripulação sobrevive. Na maioria das vezes, quando um tanque é danificado, abandonado ou destruído em batalha, a tripulação sobrevive, pois não espera ser massacrada. Geralmente, são necessários vários disparos para destruir um tanque. Quando ele é imobilizado, né, o canhão falha ou fica cercado. A tripulação foge porque não é boba. Sei que, como falei, a situação é miserável e não há saída. E se o motorista morre e ele está vivo e o carro blindado está pegando fogo, como ele faz para sair? É meio que uma tumba. Esperamos os cavalheiros tirarem fotos, mas acho que eles gostam de aparecer em um vídeo do Vlad para a História. Neste ponto, não me importo mais se há outras pessoas. O enquadramento é o que vocês estão vendo, o melhor ângulo que encontrei para poder ver um pouco de cima o que está acontecendo. Sem subir no tanque, porque de novo tem o cara que está me olhando, é bastante proibido. Aqui na Polônia eles não aceitam facilmente essas transgressões. Vocês veem ali em cima, no teto, espero que consigam ver bem, no tanque não tem muita coisa, tem uma espécie de cúpula, mas aquilo é uma cúpula de ventilação. Na verdade, o comandante teria um pequeno periscópio que está faltando, só tem o suporte, que é o único jeito dele ver lá fora. Como é que eu disse antes, a visibilidade dentro desse tanque é realmente terrível. Ele também pode ver de lado, por esse corte fino, que provavelmente tem 1 centímetro de largura. Tenta enxergar alguma coisa lá de fora por isso. E eu garanto a vocês, se eu tiver a oportunidade, gostaria de entrar em um. Filmar, eu já estive lá e garanto a vocês que é terrível, mas se eu filmasse, talvez não sei se conseguiria mostrar bem como é. Sou com um cara de 1,90 m e garanto a vocês que não é bom, não é nada bom. Esta breve apresentação terminou, espero que tenham gostado, enquanto eu escalo para alcançar a câmera. Como sempre. Inscrevam-se, curtam, compartilhem e até a próxima.